Então hoje queria vir aqui falar de uns temas, de fazer um resumo de temas de política internacional. Espero vir a fazê-lo amanhã, porque hoje cheguei aqui à internet, no Facebook, a primeira notícia, mesmo lá em cima, morreu o Júlio Anguita, isto escrito por um amigo de Madrid, que foi o meu professor, que eu julgo que conhecia o Júlio Anguita pessoalmente, porque era um comunista também, e aliás é da mesma idade e era muito parecido fisicamente até, coincidência. Eu cheguei a conhecer o Júlio Anguita pessoalmente em 1998, é uma história interessante. Eu estava no Diário de Notícias a fazer o estágio de política, na página de política internacional, e os comunistas portugueses que iam fazer uma demonstração em Cádiz, Espanha, queriam alguém para fazer uma cobertura do assunto. E isto foi na altura da Guerra da Jugoslávia, da Segunda Guerra da Jugoslávia, e então lá no diário perguntaram: tu, estagiário, queres ir à Espanha agora o fim de semana com estes? E eu, olha, pronto, vamos. Então fui lá numa carrinha dos comunas. Foi muito interessante. Havia lá um maluco que passou a viagem toda a falar lá das viagens a Cuba, e eu não tinha nada a ver com aquilo. Até que na altura me considerava bastante anticomunista por curiosidade, mas pronto, eu estava ali como jornalista, não falei de nada. Mas eles comportaram-se tudo muito bem, foram simpáticos, e ficamos lá no hotel. Foi em Puerto Santa Maria, muito bonito. No dia houve uma conferência de imprensa e no dia seguinte houve a demonstração contra a presença militar americana, e na cabeceira da demonstração vinha o Júlio Anguita, que na altura ainda era secretário-geral do Partido Comunista de Espanha, não tenho certeza. E depois estes portugueses disseram: Júlio, aqui tem um jornalista do Diário de Notícias de Lisboa, muito importante. E então eu fiz 2 ou 3 perguntas ao Júlio Anguita, e recordo-me perfeitamente que ele foi muito simpático, muito cavalheiro, um senhor. Esta foi a ideia que fiquei dele. Pouco depois, fui viver para a Espanha durante 10 anos, e nesta altura o Júlio Anguita, vinha saber agora, ele retirou-se da política ativa nesta altura, porque os médicos aconselharam-no a sair, porque ele estava frágil e sabia que ele estava doente, porque tinha tido alguma coisa que tínhamos visto na imprensa, que ele tinha tido algum problema de saúde, e isto foi em 98. Em 99 ele já não estava na política ativa. Portanto, no período que esteve em Espanha, os secretários-gerais, que era já a Esquerda Unida, foi o Paco Frutos e o Gaspar Llamazares, dos quais a mim não me diziam nada, não me interessava absolutamente nada, porque eles não tinham nem carisma, e eram uns progressistas, uns progres. E o Júlio Anguita não representava estes valores. O Júlio Anguita representava outra forma de estar na política, que eu só venho, na realidade, a conhecer mais aqui em Berlim, há uns anos atrás, em entrevistas na internet. Este tipo vale a pena ouvir. E até mesmo no Facebook, quando aparece de vez em quando eu dou like, depois o algoritmo vai mostrando mais, e as entrevistas dele são excelentes. Se eu encontrar aqui no historial 2 ou 3 entrevistas que eu acho que exemplifiquem bem os ideais que ele representava, e vou pôr aqui para aqueles que tiverem interesse possam ouvir. Eu considero o Júlio Anguita, por aquilo que eu conheço, um homem que predicou com o exemplo. Vim agora a saber, porque pronto, agora com a morte houve muita cobertura jornalística, que ele, por exemplo, ele foi deputado na Assembleia Nacional, né, em Madrid, porque ele é andaluz, não é? E foi também presidente da Câmara de Córdoba, e acho que tinha muita popularidade. Era a única grande cidade que estava com os comunistas, era Córdoba. Durante pelo menos um mandato ele foi presidente, não sei se 2. Ele renunciou à sua pensão de deputado em Madrid. E isto é uma coisa que exemplifica bem o que é uma pessoa. Ele era um professor e não precisava da política para nada. Ele gostava da política porque ele era daquelas pessoas que não pode estar calado perante as injustiças. E há aqui uma entrevista muito interessante que ele diz: eu tenho uma pensão de 1848 euros, que é de professor, um Seat Leon e um computador. Para que mais?
Ele foi um lutador pelos direitos das pessoas numa altura em que Espanha vem inexoravelmente perdendo, o trabalhador espanhol vem perdendo cada vez poder, a classe média espanhola está completamente a ser depredada, habitações oficiais, o campo está a ser, agora com as crises que houve, foram vendidos a fundos abutre de Nova York, da Wall Street, e ele, muita gente posta fora de casa, ações de despejo, é um problema real que a Espanha está tendo. E vai ter este ano com a crise do coronavírus. E a última entrevista que eu ouvi do Julio Anguita foi há 2 semanas, 3 semanas, e já era sobre o tema do coronavírus. E vai ser uma desgraça para a Espanha este ano, porque agora começa exatamente a época alta do turismo, que é um dos grandes pilares, porque destruiu-se a indústria, destruiu-se o sector primário. E isto eram críticas que fazia o Julio Anguita, que era um grande defensor do trabalho, da indústria, da agricultura, do trabalho primário, do sector primário e secundário. E agora, todos dependentes do turismo, e ele já tinha avisado para isto. Este país vai durar o que dura o sol e as praias. E agora, este ano vai ser terrível. Já estamos a falar de um decréscimo no PIB de 25%. A quarentena acho que foi estendida hoje, o estado de alarma em Espanha pelo Sánchez. Portanto, já estão vendo o que vem em Espanha. E o Julio Anguita era um grande orador, e criticava muito aquela corrupção endémica que há em Espanha. Nós sabemos disto em Portugal, mas acreditem, aquilo que nós temos em Portugal de casamento, conluios, de empresariado, política e poder judicial e imprensa, em Espanha é o dobro. É tudo maior. Em Espanha é um problema gravíssimo. É um país que vai entrar agora numa fase muito difícil, e dá-me medo porque estas coisas hoje em dia já podem sobrar para nós. E o Julio Anguita era a versão da esquerda antiga, dos valores dos trabalhadores, da classe média, defendia todas estas premissas. Ele era um antiprogressista. Ele dizia, se querem me ofender, chamem-me progressista. Ele dizia mesmo que os progress, que é depreciativo, o progress em Espanha é depreciativo, mas a progressia é o problema da esquerda. Portanto, ele acabou por romper agora, mais recentemente, com o Pablo Iglesias do Podemos, por esses temas, porque ele dizia que a esquerda estava perdendo votos para a extrema-direita porque lavou as mãos dos seus deveres para com os trabalhadores, para se dedicar a microcausas e para favor da imigração ilegal. Ele era crítico com todas estas coisas. Ele era um defensor, ele era um nacionalista de esquerda. E eu vejo-o assim. Mas em Espanha as coisas são um bocado diferentes em Portugal. Há um componente emocional muito grande quando tu levas a bandeira de Espanha, vermelha, amarela e vermelha, rojigualda, porque isso é uma bandeira que a esquerda perseguiu durante muito tempo, e depois tu levas a bandeira da República, ele era republicano, que é roxa e vermelha e amarela, são coisas quase difíceis de pactuar, porque vivem muito em coisas do passado, e é um problema. Então agora há estas versões da direita que entram pela parte mais radical, e agora vejam o Vox entrar. Eu vou pôr aqui uma entrevista, essa sim que é curta, que ele fala sobre o Vox. E ele diz muito bem. Para aqueles que andam distraídos e pensam que estes são nacionalistas, eles vêm com a bandeirinha e isso tem uma carga emocional que traz muita gente, mas raspa um bocadinho e é tudo o contrário do nacionalismo. São internacionalistas, são neoliberalismo puro e duro. E ele dizia mesmo, fascistas ainda tinham uma componente social, esta gente não tem nada disso. Cuidado, e isto é um apelo às pessoas que ainda possam estar iludidas com o Vox. Em Portugal agora temos uma réplica que vai subir, mas vejam bem quem é que está por trás disso. Não são patriotas, e são tudo o contrário. E pronto, é com pena, é uma pena, porque era uma pessoa que tinha um carisma especial e era...
está certo que acho que em relação à ortodoxia comunista, isso aí é o que eu acho que falhava. Não sei se hoje é o dia para fazer crítica. Era um pouco dogmático ao nível dos ideais comunistas, Friedrich Engels e Marx. Eu acho que ele nunca conseguiu se separar dessa componente histórica e dizer, sim, falhou, o socialismo real não pode ser esse. Eu acho que essa crítica ele nunca fez. Essa é a maior crítica que eu posso fazer, mas, como disse também, hoje não é. Eu acho que vai ser uma inspiração à juventude, que vai ter que aparecer em Espanha uma juventude para reconstruir aquele país, porque aquele país vai receber agora, segundo analistas económicos espanhóis que leio, vai retroceder a pontos dos anos 50 em Espanha, de quase pós-guerra civil. Então, vai necessitar de uma união, uma unidade transversal de esquerda e direita, que sem coisas de passados e de guerras civis, para reconstruir. Não há outra forma. E o Julio Anguita é uma figura que vai inspirar, porque eu sei que há muita gente da direita que são nacionalistas, são patriotas genuínos, que estão muito desiludidos com os partidos populares e com os corruptos que trabalham para a banca internacional e que não vão nesta história do Vox, porque veem já o que é mais do mesmo. E eu sei que muitos deles seguem-no, e vi aqui muitas, e fui mesmo aos meios de comunicação mais ultraliberais, como a Liberdade Digital, ou mais de direita, como a La Razón, e vi os comentários das pessoas todas a dizer, né? Tomara todas as pessoas da esquerda neste país fossem como o Julio Anguita. É uma grande pena, mas é uma grande inspiração. Que em paz descanse.